Não estão ouvindo? Não Jingle. estão ouvindo o meu Agora sim, som? agora Não sim. estão? Jingle Bell, Jingle Bell. Muito boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo. Muito boa noite a todos aqueles que estão assistindo essa gravação. Era para estar tocando Jingle Bell nesse microfone, não estava tocando, porque o Zoom é muito inteligente. Ele elimina ruídos. Você sabia disso, Norberto? Ele elimina ruídos, é por isso. É Então, por isso. Muito bom, muito bom. Boa noite. Se você está aqui ao vivo ou assistindo essa gravação, mas se sente perdido, perdida, parece que caiu de paraquedas, bateu a cabeça e está com amnésia. O meu nome é Alexandre Klassen. Ao meu lado aqui está o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é a continuação do que começamos na semana passada, que é o Natal. O Natal na Bíblia. E o meu intuito, o meu objetivo aqui é trazer alguns pensamentos aqui que não necessariamente são tão versículos bíblicos mesmo, mas algumas coisas e uma quebra de alguns tabus, e vamos desvendar algumas coisas interessantes aqui, algumas histórias importantes, porque o Natal é um grande tabu no meio cristão, por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça. Talvez para você não seja, na sua comunidade não seja, na sua família não seja, mas para muitos é. Tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre o Natal, começando então com um versículo importantíssimo que está lá em 1 João 4, que diz o seguinte: 1 João 4, a partir do versículo 9, diz o seguinte: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos a vida, ou tenhamos vida. Versículo 10, é nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. No final das contas, gente, o que é o Natal? O Natal é uma grande lembrança do amor de Deus, do amor daquele que nasceu fadado à morte de propósito, não a morte física normal que todos nós temos, da morte, ok, um dia nós vamos morrer. Não, Jesus nasceu para morrer. Jesus foi enviado para ser morto. Jesus nasceu para morrer. O Natal é uma lembrança deste fato, deste ato de amor do próprio Deus. Mas de qualquer forma, como eu disse, existem alguns meios cristãos que têm muita dúvida em relação ao Natal. Na aula passada a gente já discutiu sobre isso, a gente já discutiu a respeito do de que a gente pode. Peraí que mutaram meu microfone. Desculpa, gente, mutaram meu microfone aqui. A gente precisa entender, gente, que o Natal não é uma festa pagã. Pelo contrário, ela é o Natal, a festa do Natal, é a proteção dos cristãos contra o paganismo, tá? Quando a gente olha para a Bíblia, é lógico, a Bíblia não nos indica comemorarmos o Natal. Não, tampouco existe algum relato histórico de cristãos, pelo menos os 2 primeiros séculos, comemorando o Natal. Não existe isso na Bíblia, não existe, de fato. Mas isso não quer dizer que o Natal seja uma festa pagã ou que desagrada a Deus de alguma forma. Pelo contrário, como eu disse, a comemoração nessa data é, na verdade, uma resistência a festas pagãs. E para a gente entender isso, a gente vai precisar ir lá para a história, lá em Roma. Por quê? Porque o Natal surge. Os historiadores não têm uma unanimidade em cima desse fato, mas o Natal surge em 350 a 500 depois de Cristo, mais ou menos, em Roma. Por quê? Porque Roma tinha basicamente duas comemorações, duas festas de final de ano e de virada de ano ali. E a primeira delas era a Saturnália, talvez você já tenha ouvido falar. A Saturnália era uma festividade celebrada em honra ao deus Saturno, o deus da agricultura e do tempo, do clima. E essa festa acontecia entre 17 e 23 de dezembro, podendo se estender até dia 25 de dezembro, que era o que marcava o aniversário do deus Sol. Ok? Então, do dia 17 de dezembro até o dia 23 de dezembro, ou até dia 25, podia ser considerado, que era o aniversário do Deus Sol, era a Saturnália que marcava o solstício de inverno no não o solstício de inferno, o solstício de inverno no hemisfério norte. É quando eles
viram para o inverno, certo? A gente vira para o verão, o hemisfério norte vira para o inverno. E essa festa, a Saturnália, ela tinha origens no campo, no final das contas. Mas com o tempo, ela foi é, transformando em uma celebração, se transformando em uma celebração mais ampla, pública, que incluía, inclusive, rituais religiosos, né? Então, algumas práticas que aconteciam durante a Saturnália. Existiam grandes banquetes com muita comida e muita bebida, absolutamente abundantes e consumidos em excesso. Glutonaria e a bebedeira acontecia durante a Saturnália. Era muita comida e muita bebida. Além disso, existia troca de presentes entre as pessoas para celebrar a amizade, desejar boas coisas para o futuro, desejar boas coisas para o novo ano. Então, existiam trocas de presentes também. Além disso, as casas eram iluminadas, eram decoradas com iluminação, com velas, com ramos de pinheiros e guirlandas. Percebem a semelhança com aquilo que a gente faz hoje? Então, as casas, durante a Saturnália em Roma, eram decoradas com iluminação, com velas, com ramos de pinheiros, com guirlandas, etc. E aí existiam duas coisas que aconteciam durante a Saturnália que eram um pouco bizarras, que eram um pouco estranhas para a gente. Primeira coisa que era a inversão dos papéis sociais da época. O que acontecia? Escravos, na época, usavam um chapéuzinho que mostrava que essa pessoa era escrava. Ou seja, os escravos eles se vestiam como escravos e os senhores se vestiam como senhores. Durante a Saturnália, esses papéis eram trocados. Os escravos podiam se vestir como senhores e os senhores se vestiam como escravos, certo? Inclusive, alguns historiadores dizem que em algumas cidades, durante o período da Saturnália, um escravo tomava o lugar de governo, de autoridade local naquela cidade. E ele era, então, chamado de senhor do desgoverno. Pensa nisso. Tá? Pensa no caos. Então, os papéis sociais eram trocados durante a Saturnália e a libertinagem rolava solta. Né? Existia um afrouxamento das regras, era uma festa, as pessoas se viam na liberdade de fazer coisas que não fariam em outros momentos. Então existia muita bebedeira, existia muita glutonaria, existia toda essa questão, essa inversão de papéis sociais que acontecia de uma forma estranha, não era orgânica, não era natural, não era legal, era uma coisa meio estranha. E além disso tudo, toda a libertinagem sexual, toda a libertinagem carnal, orgias, etc, etc, etc. Certo? É isso que acontecia na Saturnália. Logo depois da Saturnália, na virada do ano, digamos que seja a nossa virada do ano mesmo, nosso Réveillon aqui e tal, existe uma outra festividade em Roma que eram as calendas de janeiro. Tá? Elas não eram tão festivas quanto a Saturnália, mas era um evento que marcava a renovação dos votos de lealdade dos soldados ao Império Romano. Então, os soldados, neste período, nas calendas de janeiro, renovavam o seu voto ao exército romano e recebiam, então, o seu soldo, a sua remuneração, o seu salário, como se fosse o 13º do soldado. E aí, durante essa festividade, eles faziam uma festa, obviamente, em relação a isso. E durante a festividade também havia troca de presentes, também havia banquetes. Existiam ali ofertas ao deus Jano, existiam ali jogos e entretenimento. E um detalhe importante: tanto na Saturnália quanto nas calendas de janeiro, pessoal, rituais religiosos, ofertas, por exemplo, ao deus Saturno na Saturnália e aqui ao deus Jano nas calendas de janeiro, ofertas e rituais religiosos pagãos a estes deuses aconteciam um monte, certo? Então, nós estamos falando aqui de uma festa do povo, mas que envolviam também rituais pagãos e religiosos da mitologia grega e romana, certo? Um aspecto importante aqui em relação às calendas de janeiro, que durante esse período, além de comilança, bebedeira, orgias, etc., homens se vestiam de mulheres, mulheres se vestiam de homens, homens e mulheres poderiam se vestir de animais e eles saíam pelas ruas para passear, para fazer uma espécie de desfile, certo? Então temos coisas bizarras ao longo dessas festas pagãs. E o que acontecia? A igreja estava no meio disso. No meio disso tudo aí, no meio dessas festas todas, no final do ano, a igreja estava lá. E muitas vezes os crentes estavam participando dessas festas. Ah, mas Alexandre, como assim? Ué,
eles ainda não tinham muito essa definição de paganismo ou não. Se você percebe alguns textos de Paulo escrevendo a Corinto, por exemplo, ele tem que forçar a barra, ele tem que mostrar, pessoal, olha, preste atenção, isso aqui é pagão, isso aqui não é o que a gente tem que fazer. E a igreja ali, mesmo no terceiro século, estava ali participando disso de alguma forma. E o clero, aqui a igreja, entre aspas, católica, aqui romana, já estava meio que estabelecida, e o clero, ou os clérigos, começaram a se incomodar muito com isso. Por quê? Porque a igreja estava participando de rituais pagãos e pecaminosos. Como forma de proteção e para inserir uma festividade cristã no lugar da Saturnália e das calendas de janeiro, as autoridades religiosas, o clérigo, resolveu então usar das boas tradições dessas festas já existentes, como a troca de presentes, os banquetes, a decoração, e resolveu então ressignificar essas comemorações com o nascimento de Cristo. Então, o Natal, o nascimento de Cristo, sendo comemorado no dia 17 ao dia 25 de dezembro, no lugar da Saturnália, etc., o Natal, ele não surge no paganismo. Ou, aliás, vamos lá, vamos melhorar. Ele surge em um contexto pagão, mas não por ser uma festa pagã. Ele surge no contexto pagão para se proteger do paganismo. Eles pegam lá o banquete, as guirlandas, as luzes, os pinheiros. O pinheiro de Natal aqui ainda não existe. A gente já vai ver sobre isso. A gente já vai ver isso aqui. Mas toda a decoração, a troca de presentes, o banquete, boa comida, a festa, a alegria, estar com os amigos, estar com a família, eles aproveitam esse momento, eles olham para a igreja e falam assim: em vez de vocês participarem desse jeito, do jeito pagão, vamos fazer a nossa festa. Vamos aproveitar a data, vamos aproveitar das coisas boas da data e vamos fazer a nossa festa. E aí instituir, então, a comemoração simbólica do nascimento de Jesus. A essa altura, você, aluno do Biblific, já sabe que Jesus não nasceu em dezembro. A data mais provável é outubro, ok? Entre setembro e novembro, na verdade, mas provavelmente outubro, certo? Dezembro, gente, já está muito frio em Israel. Pastores, por exemplo, como o próprio Norberto falou ontem, pastores não estariam à noite no frio com os animais, entendeu? Eles estariam guardados, ou quando eles receberam a visita dos anjos, tá? Então, não é dezembro, a gente já fez esse cálculo lá no início do Biblific, em 2020, no final de 2020, a gente já falou sobre as possibilidades do nascimento de Jesus. O versículo chave é Lucas capítulo 1, versículo 5, quando ele fala sobre o turno de Zacarias do sacerdócio, tá? É o turno de Abias, junto com 1 Crônicas 24, agora não me recordo se é 1 ou 2 Crônicas, acho que é 1 Crônicas 24, junto com 1 Crônicas 24, a gente consegue descobrir mais ou menos quando João Batista nasceu, e então, descobrindo quando João Batista nasceu, a gente sabe quando Jesus nasceu, porque ele nasceu 6 meses depois, certo? Então, o Natal, gente, no dia 25 de dezembro, ele surge como proteção dos cristãos ao paganismo. Ou seja, não há problema nenhum em nós comemorarmos o Natal simbolicamente no dia 25 de dezembro, aproveitando da data já existente e comemorando o nascimento de Jesus. Mas, Alexandre, comemorar o nascimento de Jesus, a gente vai chegar lá, a gente já vai chegar lá, no final da aula, a gente vai explicar por que a gente comemora o nascimento de Jesus. Por que a gente não concentra e não se concentra apenas na obra salvífica de Jesus, cruz e ressurreição? Por que o nascimento de Jesus é tão importante para nós cristãos? A gente vai chegar lá no final da aula. Falei o seguinte, ó, vamos lá. O surgimento do Natal, no dia 25 de dezembro, já expliquei. E eu falei, olha, não tem árvore de Natal ainda em Roma. A árvore de Natal é um fato histórico posterior. E aí a gente tem aqui duas histórias. Uma parece ser mais verídica do que a outra. Uma parece fazer mais sentido do que a outra. Mas existem duas histórias aqui possíveis para o surgimento da árvore de Natal, tá? A primeira história para justificar o surgimento dela é em 1525 com Lutero. Disse que em dezembro, conta-se a história, que em dezembro, na época do Natal, já se comemorava o Natal, obviamente, na época do Natal, Lutero estava caminhando à noite, no frio, na neve, na Alemanha,
quando ele então olhou para cima e refletindo sobre o Natal, refletindo sobre o fato da estrela ter aparecido sobre Belém, onde Jesus nasceria, ele estava refletindo sobre isso, refletindo sobre a história maravilhosa do nascimento de Jesus, e ele olhou para cima e ele viu pinheiros, pinheiros. Obviamente, ele estava é uma plantação nativa da Alemanha. Ele viu pinheiros e o sol e o céu muito estrelado. O céu, obviamente, naquela época não tinha tanta luz nas cidades, então eles viam muito mais estrelas. Então ele viu aqueles pinheiros sendo iluminados por aquelas estrelas e ele percebeu que aquele podia ser um simbolismo bonito, lindo e maravilhoso do próprio nascimento de Jesus, quando a estrela então repousou ou estava sobre Belém. Ele resolveu então pegar um pedaço de um pinheiro ou um pinheiro pequeno, levar para casa, chamou a sua família e começaram a colocar velas representando as estrelas no pinheiro. E aí surge então um pinheiro de Natal cheio de iluminações e cheio de bolinhas vermelhas e da cor que você quiser, como a gente vê ali no fundo, para quem está assistindo ao vivo aqui, como a gente vê no fundo ali na casa do Norberto. Estava lá um pinheiro cheio de luz. É um pinheiro cheio de velas, de acordo com aquilo que Lutero fez. Inclusive, na tradição menonita da qual nós somos originários, eram velas que eram penduradas no pinheiro mesmo, dentro da igreja. Um perigo absurdo, absoluto, bizarro, né? Eu não sei como que fizeram isso, como que deixaram isso. Se o bombeiro vê isso hoje, pelo amor de Deus. Mas sim, pendurava-se velas no pinheiro e o pinheiro era verdadeiro, não era de plástico também. Eu lembro disso quando eu era pequenininho. O pinheiro era enorme, para mim era enorme, porque eu era pequenininho. Então, mas o Norberto confirmou para mim esses dias que o pinheiro era grande mesmo. O pinheiro era verdadeiro e penduravam então velas nesse pinheiro. A gente pendurava velas na noite do dia 24 e ficava lindo. Gente, era lindo, lindo, lindo. A gente tem que saber comemorar o Natal. Tá? A gente tem que saber realmente comemorar o Natal. Da onde que vem essa tradição? A tradição vem então de Lutero mesmo, que fez basicamente a mesma coisa na sua casa, o que fez com que os protestantes continuassem essa tradição na sua casa, tá? Ou seja, aqui a gente já elimina qualquer questão de paganismo da árvore de Natal, que eles penduravam cabeças de crianças, etc., na árvore de Natal, etc. Alexandre, da onde que vem essa história? Essa história vem de um mito católico, na verdade, de São Bonifácio. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas existe essa outra história que historicamente pode ser considerado um mito. Não existe um relato histórico confiável que diga que esse relato é verdadeiro. Conta-se que, por volta do ano 700, Bonifácio de Mongúcia, ou Mongúncia, conhecido pelos católicos, então, depois da canonização por São Bonifácio, foi até a região da Baixa Saxônia, na Germânia, para uma missão de evangelização e conversão daqueles povos ao cristianismo, certo? Eram povos de maioria celta, e ele foi para lá, então, para fazer uma missão e convertê-los ao cristianismo. Chegando lá, na cidade de Turíngia, ele se deparou com um carvalho que os locais chamavam de Carvalho do Trovão, Carvalho de Thor. Thor, o deus do trovão na religião celta, certo? Todo mundo conhece o Thor aqui, provavelmente. O Thor, aquele do cinema, com o martelo, etc. Esse mesmo Thor, ok? Ele era um deus, o deus do trovão, e eles diziam, então, que aquele carvalho era o carvalho de Thor, o carvalho do deus do trovão. E nesse carvalho aconteciam sacrifícios de crianças em homenagem a Thor. Vou ser bem explícito. O que acontecia, então, de acordo com esse mito, é que um carrasco com um martelo de pedra, ele colocava crianças deitadas diante do carvalho e ele martelava essas crianças em sacrifício ao deus Thor. Por coincidência, diz a história que naquele exato momento em que Bonifácio ou São Bonifácio chega na Turíngia, diante daquele carvalho, um infanticídio aconteceria naquele exato momento. Naquele exato momento, o carrasco estava com o seu martelo preparado para golpear a criança, preparado para matar a criança. E nesse momento, Bonifácio pega o seu báculo. Báculo, gente, você pode procurar no Google depois, mas é tipo o cajado que os clérigos católicos usam, ok? Então, é um báculo de ferro, assim, é um negócio que tem uma curva,
Se não me engano, alguns papas usam esse báculo, inclusive, ok? E ele com o seu báculo, que obviamente era mais fraco do que um martelo de pedra, ele defendeu a criança e diz a história, então, que naquele momento que ele defendeu a criança, o martelo de pedra se despedaçou e voando pedaço para todo lado. Todo mundo ficou impressionado com essa história, mas para completar a missão, Bonifácio ele pegou um machado e ele deu um golpe apenas de machado naquele carvalho. Todo mundo dos locais, obviamente, adorando ao deus do trovão, ao deus Thor, achou que o deus Thor ia se vingar de alguma forma de Bonifácio por ter feito aquilo. E o que aconteceu no final das contas é que, com um golpe no machado apenas e com um sopro do vento, um vento que ninguém sabe de onde veio, o carvalho foi derrubado, inclusive com as suas raízes. Ou seja, não foi por causa do golpe do machado que ele foi derrubado, foi por causa do vento que ele foi derrubado. E com a madeira do carvalho, então, com a madeira daquele carvalho, São Bonifácio, então, construiu uma pequena capela para aquele povo, e aquele povo todo, de acordo com a tradição, aquele povo daquela cidade toda se converteu. No lugar daquele carvalho, cresceu um abeto, um pinheiro. Abeto é um tipo de pinheiro, tá? Cresceu um abeto. E aí diz que daí surgiu a tradição da árvore de Natal, como lembrança do dia que Bonifácio salvou crianças em nome de Cristo, que também foi criança. Então eles usavam pinheiros para lembrar desse ato de heroísmo de São Bonifácio aqui, lembrando também que Jesus foi criança e que Jesus se importa com as crianças, tá? Esta segunda história, não há relato histórico confiável que diga é verdade, tá? É mais um mito do que necessariamente uma história. A história de Lutero, ela tá em qualquer lugar que você for procurar, quando você for procurar a história da origem da árvore de Natal, ok? Acho que se for no Wikipedia, é, vai ter a história de Lutero, certo? Vamos lá. Natal dia 25, dúvidas sanadas. Árvore de Natal, dúvidas sanadas. E Alexandre, e o Papai Noel? E o Papai Noel? Porque no meio cristão, o Papai Noel é mais tabu do que qualquer outra coisa, mais do que a árvore de Natal, inclusive. Devo ou não falar do Papai Noel para os meus filhos? Ele, ele é um demônio ou ele não é um demônio? O que é isso? O que é o Papai Noel? Vamos lá. Pessoal, o Papai Noel, antes que vocês falam que ele não existe, ele existiu. Só que de uma forma diferente do que a gente imagina, tá? O Papai Noel existiu. Na verdade, o nome do Papai Noel, o nome do Papai Noel era Nicolau de Mira. Depois da sua canonização pela Igreja Católica, ele ficou conhecido como São Nicolau. E ele era bispo da igreja da igreja de Mira, uma cidade na Ásia Menor, atualmente a Turquia, certo? E conta-se que ele era de uma família muito rica, muito abastada, mas depois que seus pais faleceram, ele herdou toda a fortuna e começou a usar esse dinheiro para fazer caridade para crianças e pobres. Fisicamente, inclusive, conta-se que ele era de fato parecido com o que a gente acha, ou aquilo que a gente chama de Papai Noel hoje, tá? Em um poema antigo, uma descrição que fazem de São Nicolau é que ele era um homem idoso, de barba branca, com barriga avantajada e que usava uma boina. Tá? Então, São Nicolau realmente era parecido, ele era realmente parecido com aquilo que a gente chama de Papai Noel hoje. Existem algumas figuras na internet de São Nicolau feitas de acordo com essa descrição dele, e na verdade ninguém sabe se esse poema é realmente verdadeiro, tá? Mas que São Nicolau existiu e que ele deu origem ao Papai Noel, à ideia do Papai Noel, isso é realmente verdade. E uma outra história, olha só que história interessante. Uma outra história, ninguém sabe que se isso é verdade ou não, provavelmente seja um mito mesmo. Conta-se que na sua cidade, em Mira, havia um empresário que tinha falido e que não conseguia mais sustentar a sua família. Já tinha tentado de tudo, tinha tentado se recuperar, mas não conseguia sustentar a família. E a solução encontrada por esse empresário era entregar as suas 3 filhas à prostituição. Ó, eu não consigo mais sustentar a casa, meus negócios não dão certo. O que sobra, eu vou entregar as minhas filhas
a prostituição. Quando São Nicolau, então, descobre isso em uma noite muito fria, ele resolve subir na chaminé da casa dessa família, desse empresário, e despeja, então, 3 sacos de dinheiro pela lareira. Ele resolve, então, colocar pela chaminé da lareira, ele resolve, então, jogar 3 sacos de dinheiro. Só que o que aconteceu? Como estava frio, aquela família tinha colocado meias para secar no fogo da lareira. E os saquinhos de dinheiro que São Nicolau joga pela chaminé caem dentro das meias. O que faz com que surja, então, a tradição de você colocar meias na lareira, né? Para quem tem lareira em casa, para quem tem mais afinidade, como por exemplo, um Natal mais americano, mais europeu mesmo, né? Não um Natal mais tropical como nós, é muito comum que eles coloquem meias penduradas na lareira. É dessa história que surge essa tradição das meias, que quando São Nicolau jogou os 3 saquinhos de moeda pela chaminé, caiu dentro das meias, tá? A figura que a gente tem do Papai Noel hoje, chapéu vermelho, saco nas costas, etc., vem da própria, pasme, Coca-Cola. Quem inventou o Papai Noel da maneira como nós conhecemos hoje foi a Coca-Cola, a partir da década de 50, que se aproveita da história de São Nicolau e veste o Papai Noel com a sua cor. E veste São Nicolau com a sua cor. Em alguns momentos vocês vão ouvir a, a palavra o São Nicolau em inglês, que é Santa Claus, certo? Então, a Coca-Cola se apropria da história de São Nicolau e transforma em um personagem para sua propaganda e usado até hoje. Só que como a Coca-Cola é muito popular, o Papai Noel se tornou uma figura muito popular. Mas de qualquer maneira, ele é só mais um personagem. Ele não tem uma origem satanista. Não se preocupa. Pelo contrário, a história do Papai Noel origina-se de acordo com aquilo que a igreja chama de santo, que era Nicolau, Nicolau de Mira. São Nicolau, certo? Então, em resumo, não há grandes problemas na figura do Papai Noel, desde que o verdadeiro sentido do Natal seja evidenciado nas nossas casas, que é a comemoração simbólica do nascimento de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Papai Noel, ele pode estar inserido dentro do Natal na tua casa, desde que ele seja só um personagem do Natal, só um personagem simbólico do Natal. Como o Mickey, como qualquer outra coisa que você possa, qualquer outro personagem que você possa mostrar para o seu filho. Tem, por exemplo, uma série cristã que se chama Superbook, certo? O Superbook lá tem 3 personagenzinhos que fazem parte do Superbook, são personagens. E você pode ali inserir esses personagens de alguma forma na cultura da tua família. O Papai Noel é a mesma coisa, não existe um drama tão grande em relação ao Papai Noel, desde que, aí sim, desde que a figura daquilo que é importante no Natal seja evidenciado. E como eu falei no começo da aula, gente, por que o crente comemora o Natal? Por que ele comemora o nascimento de Cristo? Ah, mas Alexandre, é porque surgiu lá, como você mesmo explicou, em Roma. Não, tudo bem. Agora, por que comemorar o nascimento de Jesus, sendo que a obra realmente decisiva para o cristianismo é a morte de Jesus e a ressurreição que acontece na Páscoa? Por que a gente comemora o nascimento? O nascimento não deveria ser só mais uma coisa legal, e na hora de falar sobre a ressurreição e da morte de Jesus, realmente a gente ter empenho? Vamos lá. É uma pergunta válida, tá? Mas a resposta é bem fácil, no final das contas. O Natal representa, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é maravilhoso e é lindo. O Natal representa o que apenas o cristianismo como religião pode entregar. O cristianismo é a única religião em que o seu Deus se dispõe, se oferece ao sofrimento e a não ser Deus. O cristianismo é a única religião em que Deus se olha para si e ele fala: não, eu vou ser menor do que eu sou hoje. Vamos lá, vamos abrir um texto aqui que vai ser importante. Vamos abrir um texto aqui.
Filipenses 2, deixa eu abrir o texto aqui pra gente. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou em um lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O que quer dizer, o que isso tudo quer dizer é que o cristianismo é a única religião em que Deus se torna homem, em que Deus se rebaixa, entre aspas, em que Deus olha para a sua posição e ele não considera que ser igual a Deus fosse algo a que ele deveria se apegar. E ele se torna servo e então ele se torna homem. O nascimento de Jesus Cristo, homem, aquilo que a gente comemora no Natal, é a comemoração de um Deus que resolve se tornar como nós. E depois ele morre. Como eu disse no começo, Jesus nasce para morrer. Jesus nasce para se entregar. Nasce com um propósito de morrer pelos nossos pecados e nos salvar da perdição eterna. Glória a Deus por isso, aleluia. Agora, o nascimento de Jesus é a comemoração. É a comemoração desse ato lindo de amor de Deus, de olhar para si, do Senhor, de Jesus, olhar para si e falar: ok, eu vou me tornar homem, eu vou servir a humanidade, me tornando homem. E olha que interessante, ele veio da maneira mais frágil que ele poderia vir, por meio de um bebê. Por meio de um bebê. Ele poderia ter vindo adulto já. Adão e Eva foram criados adultos. Ele poderia ter vindo adulto. Ele simplesmente podia ter vindo. Pão, pronto, tô aqui. Mas não. Ele vem de maneira natural, ou semi-natural, né? Porque parte foi o Espírito Santo, mas parte Maria também dá a luz a ele ali, com dores, com tudo aquilo que um parto precisa, ou que um parto tem. Ele vem por meio de um bebezinho, frágil, sem capacidade praticamente de nada, tendo que ser ensinado, tendo que ser criado, passando por todo o processo que o ser humano passou. Passando por todas as tentações, como Hebreus 4 diz, passando por todas as tentações que o ser humano passa. Jesus passou por todas elas. Jesus entende uma criança, ele entende um junior, ele entende um adolescente, ele entende um jovem, ele entende um adulto. Jesus passa por todo o processo. Jesus absorve todo o processo. Ele se digna a esse processo. Ele se rebaixa à obediência desse processo. E a comemoração do Natal é exatamente essa. É Jesus se submetendo à obediência a Deus, se submetendo à humilhação de ser homem. A humilhação de Jesus não começou antes de ser crucificado. A humilhação de Jesus começou quando ele se torna homem. Quando ele se torna um bebê. Quando Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas, se submete a ser uma pequena criança que tem que mamar no peito da mamãe, que não tem independência nenhuma, que depende 100% dos pais. Isso é lindo. Isso é lindo. Aí começa a obediência de Jesus, aí começa o serviço de Jesus, aí começa a obediência de Jesus, aí começa a humilhação de Jesus, aí começa tudo. Quando ele é bebê, não quando ele vai ser sacrificado. Jesus nasce para morrer. Jesus nasce para sua obra, mas para sua obra acontecer, ele precisou nascer. Ele precisou de uma forma, ele precisou de uma porta, ele precisou de algo para agir no mundo. E ele escolheu a maneira mais simples para fazer. Um bebezinho. E é exatamente isso que a gente comemora
no Natal. Que a tua família, que você, tua família, tenha um feliz Natal agora em 2023. Que Deus abençoe a sua casa, que a sua ceia de Natal, a sua comemoração seja cheia de paz, cheia de saúde, cheia da alegria do Espírito Santo dentro da tua casa. Deus abençoe e até a próxima.